Volta com o programa Família, recebendo no dia de hoje Marcelo A. Ele é jornalista, responsável da revista nacional de AA, AA é Alcoólicos Anônimos, e é muito conhecida a revista Vivência. Autor do livro Crack, Existe uma Saída, pela editora Multifoco, do Rio de Janeiro. É responsável pela web rádio Roda Viva FM. Ele é terapeuta e já conviveu em muitas comunidades, então ele tem uma experiência grande. E está falando hoje um pouquinho sobre crack. Existe sim uma saída, dando em parte o seu testemunho de como ele saiu, que agora nessa segunda parte nós vamos abordar. Portanto, se você tem um dependente químico, ou você mesmo que é um usuário, ou que já esteja nessa dependência, fique muito atento nas colocações do Marcelo, porque pode ser um momento de inspiração, um momento que abre a sua mente e acredita como vale a pena e existe sim uma saída. E você, assinante, continue nos prestigiando, tirando informação, buscando ajuda, mais e mais orientação, ligando para nós, entre nós, nós temos não só o site aqui, temos também um telefone, uma linha quente com uma especialista, viu, Marcelo? Ótimo. E ela aqui, ela atende muitas ligações assim após o programa, com certeza, e se alguém procurar vai entrar em contato com você. Okay. Então entre em contato através do nosso e-mail programabc@net.com.br ou pelo nosso hotline 119 73 18 84 36 e essa especialista vai te dar as informações que você precisa. Marcelo, continuando, você está ainda voltado no meio jornalístico? Qual a sua ligação com esse lado? Bem, eu sou responsável pela revista Vivência, tenho uma web rádio que fala sobre recuperação e fazia um programa até pouco tempo na Rádio Estadão, que eu tenho muito carinho ainda, né? Mas não, eu estou me limitando a essa parte. Eu estou escrevendo bem pouco para jornal, escrevo alguns artigos só. Eu estou mais dedicado mesmo à área de dependência química agora. Perfeito. E assim, a revista Vivência é uma revista que tem uma penetração assim, muito grande. Quantos grupos mais ou menos existem hoje no Brasil? Hoje são 4.200 grupos e são 10 mil assinantes na revista. 10 mil assinantes. Eu sou um deles, viu? Que ótimo. São 2 números. Antes eu pegava 4 assinaturas, de acordo com as comunidades. Hoje a gente está com 2 comunidades, então eu só pego para as 2 comunidades. Mas é excelente, viu? Sim. Gosto demais de dar uma lida. E como nós temos grupos separados na nossa comunidade, alcoólicos e narcóticos. Isso. Não é aqueles, a cultura é diferente de um e de outro. Então a gente divide para que eles se sintam com mais referências dentro do grupo. Certo. Você vê também assim, que é importante? Eu vejo sim, que é muito importante ter um ponto de apoio, né? Experiências diversas. Isso é muito importante. E assim, esse livro que você escreveu, não é? Por que você escreveu um livro? É lógico que o tema é pertinente ao momento em que nós estamos vivendo. O que você vê que você está contribuindo? O que você está percebendo que é um pouquinho diferente? Se é diferente do seu livro, o que você dá mais ênfase? Não, é um livro bem simples, é um livro partilhado na primeira pessoa. É só o meu modo de ver a programação. Embora existam vários caminhos, eu me adaptei ao programa de 12 passos. Para mim, o que funcionou foi os 12 passos. Então, é o modo como eu vejo, porque a programação é pessoal. Cada pessoa vai ter uma visão. Eu tive essa experiência e acredito que se uma pessoa ler e vier a entrar em recuperação por causa do que foi escrito, para mim já valeu a pena, certo? Sem dúvida. Você publicou quando? Em junho desse ano, em junho de 2014. Então é recente, não é? Bem recente. E assim, você está já quentinho ainda. Está quentinho, com certeza. Agora, podemos até mostrar aqui, não é? Sim. Ah lá, já está mostrando. Dá para pegar? Já está mostrando? Ah, está lá, ótimo. Já está lá na tela, parabéns. Lindo. Crack, Existe uma Saída, é editado pela editora Multifoco do Rio de Janeiro, né? multifoco.com.br, a pessoa pode pedir pela internet. Maravilha. E em breve eu pretendo fazer algumas palestras
levando o livro também para divulgação. Você já teve assim um reconhecimento de alguém que leu, ou mesmo de alguma autoridade? Já. É bem gratificante, porque as pessoas que leem depois mandam um e-mail, mandam uma carta. Eu recebi uma carta essa semana, inclusive, falando, olha, porque a minha experiência foi assim, eu não acreditava que existisse saída. Quando eu estava na rua, eu via pessoas e elas falavam, não, você vai morrer usando, não tem saída, isso aqui é o fim. Olha só, quando se vai na Gusmões, ou na Luz, qualquer lugar, todas as cidades hoje têm uma cracolândiazinha, todas as cidades. Sem dúvida. E quando se vai para um antro desse e olha aquelas pessoas, realmente dá um desespero, não existe saída. E existe. E quando dá esse clique, existe uma saída, e dá uma esperança. Esse clique, assim, aconteceu em um lugar, ou com pessoas, ou com uma solicitação a algo maior? Como é que foi essa sua experiência? A programação fala sobre um despertar espiritual. E esse despertar espiritual geralmente ocorre no fundo do poço. Quando a pessoa está no fundo do poço. Mas nem todos. Todos. Não, digo, nem todos têm esse despertar espiritual. Ah, não, né? O despertar espiritual acontece no fundo do poço, mas nem todos que chegam no fundo do poço reconhecem esse despertar espiritual. Alguns têm que morrer. Infelizmente. Infelizmente. Mas aqueles que reconhecem que chegaram no fundo de poço, lógico que o fundo de poço para alguns não é tão fundo. Talvez seja mais raso. Perfeito. Alguns não precisam perder tudo. Outros precisam perder tudo para entender que é verdade. A falsa ideia de que, não, amanhã eu recupero, amanhã eu consigo de novo. Amanhã eu compro outro. Então ele vai, deixa um carro numa biqueira, pega uma quantidade de droga e fala, não, amanhã eu compro outro. Assim? Sim. Eu não vou trabalhar, não. Depois eu arrumo outro emprego. Ah, essa menina, eu não quero mais namorar com ela. Depois eu arrumo outra melhor. É a falsa ideia que o dependente químico tem. E é muito real. Mas no seu caso? No meu caso, depois de ter passado por várias cidades e por incrível que pareça, para usar droga e para beber, se consegue dinheiro, né? Essas pessoas na rua que pedem dinheiro não é para comprar comida, não é para comprar passagem, é para usar droga. Normalmente. Né? Normalmente, geralmente. Então, eu desisti, eu não aguentava mais. Eu usava droga chorando, eu bebia chorando, mas não conseguia parar de beber e não conseguia parar de usar droga. Então, eu acredito que ali foi meu fundo de poço. Eu não tinha mais prazer nenhum. Não existia mais prazer. A psicose era muito forte. As alucinações eram muito, muito reais já. Já estava tendo a alucinação tátil, né? Primeiro vem a auditiva, aquelas vozezinhas, depois visual, e eu já estava sentindo, né? E isso daí é muito ruim. Sem dúvida. Eu pedi ajuda num grupo de apoio de 12 Passos. Só que na minha condição debilitada como eu estava, não tinha jeito de ficar só num grupo. Na rua eu não ia conseguir. Não tinha suporte, não tinha mais amparo, não tinha mais ninguém, então eu fui encaminhado para uma comunidade terapêutica. E nessa comunidade terapêutica foi que tudo começou a fazer sentido. Quando você fala comunidade terapêutica, mas teve um custo, alguém teve que bancar, ou não? Teve. E quem, no caso? Por isso eu entendo que a minha experiência foi espiritual, né? Foi algo muito maior, muito mais... E eu tenho que ser muito grato a isso. Eu, em condição de rua, entro num grupo que eu não conhecia ninguém, e lá eles me dão uma lista com nomes e telefones, e no outro dia eu não aguento de vontade de usar, e ligo antes de usar. Eu liguei. E funciona. A pessoa falou, espera, você aguenta 5 minutos? Você aguenta 10 minutos? Eu falei, eu aguento 10 minutos. Em 5 ele estava lá. Para te pegar. Para me pegar. Isso você quer por fazer uma comunidade? Não, ele não tinha nada a ver com a comunidade, não? Ele era do grupo.
Ah, você ligou para uma pessoa? Eu liguei para uma pessoa do grupo. Mas você conhecia? Não conhecia ninguém. E quem te deu o telefone? Aí que tá, os grupos de autoajuda funcionam pela irmandade que acontece. Quando se vai uma primeira vez e é feito um ingresso, passa-se um folheto com o nome dos que estão presentes e o telefone. E todos se colocam à disposição, olha, se você precisar de ajuda, liga, mas liga antes de usar. E é feito, né? Mas nem todos os grupos fazem isso. Os grupos que fazem como é sugerido, né? Digamos assim. Sim. Esse grupo muito espiritual, ele fez o que era sugerido. Com certeza. E então, passou 5 minutos, a pessoa estava ali, eu liguei, eles me deram um cartão também, para eu ligar, poder ligar. Um cartãozinho daquele de pôr no orelhão, porque eu não tinha celular. E fui encaminhado, chegou no escritório, a pessoa liga para o pai. Pai, eu estou aqui com uma pessoa e ele pediu ajuda, dá para a gente ajudá-lo? O pai pensou alguns minutos, pode mandar internar. Juntaram-se algumas pessoas e bancaram a minha internação. Sem me conhecer, sem saber história, procedência, nada. Eles apenas bancaram. Todo o material de higiene, suporte, roupa, me deram tudo. Supriram. Me supriram de tudo. E eu era para ficar 4 meses, acabei ficando 8. 8 meses. Fiquei 7, na verdade. Mas o mais interessante é que eu no escritório, com o dono da comunidade, eu viro e falo, olha, eu quero ficar 15 dias. Se eu ficar 15 dias sem usar droga, nunca mais eu uso, e já estou curado, e já estou bem. E ele falou, não existe tratamento de 15 dias. É no mínimo 4 meses. Você quer encarar? Porque tem que ser homem. Daí mexeu com o ombreiro e falei, então tá, então eu vou. No caminho para a comunidade acontece o grande despertar. Quando ele vira, o motorista vira e fala, qual é o seu problema? Eu falei, é crack e cachaça. Ele falou, não, você não tem problema com isso. O seu problema são seus sentimentos, são suas emoções. E por não saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, você precisa de um anestésico. Aquilo lá fez muito sentido, me confundiu e fez muito sentido. Eu falei, caramba, talvez seja isso mesmo. Deixa eu saber do que se trata. E quando eu conheço essa programação de 12 passos, em que fala sobre fazer um inventário, fez muito mais sentido. Uma reforma íntima fez muito mais sentido. Minha vida começou a descortinar. E eu resolvi seguir a programação para ver se funcionava realmente. E eu posso dizer com toda certeza, aqueles que quiserem realmente parar de usar qualquer tipo de substância, utilize a programação de 12 passos que funciona também. É fantástico a sua colocação e também chama atenção ao nosso assinante. Ele está colocando que teve um momento que ele recorreu a um grupo. Grupo de mútua ajuda existe em todas as cidades, gratuitamente. Grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, programações similares que utilizam essa filosofia dos 12 passos. Ele foi com toda humildade, pediu ajuda. E lá, com certeza, perceberam, aqui ainda não é o melhor momento, porque ele está muito debilitado, mas deram para ele algo muito pertinente, e todos os grupos devem fazer isso, que o Marcelo acabou de falar. Dá o telefone dos companheiros que estão presentes. Se precisar de nós, ligue para nós. E ele ligou, ele saiu, passou muito mal no outro dia, teve a humildade de pedir ajuda. Por isso que é bíblico dizer, se você acredita, bata a primeira vez. Se não abre a porta, bata a segunda. Se não abre a porta, bata a terceira. Na segunda, o coração dele era puro, o desejo era puro. Parabéns, Marcelo. Realmente houve, nesse momento, um toque do Espírito Santo, um toque mágico, supremo, a humildade das pessoas, o amor das pessoas. Quando nós falamos em amor, estamos falando em espiritualidade. E você é muito honesto, muito humilde, por pedir, porque você reconheceu, deu o primeiro passo, eu preciso de ajuda, não suporto mais esse sofrimento. Então, quando a gente tem essa honestidade, as portas se abrem, não é? Nesse momento, não necessariamente que você tinha essa percepção de algo mais, mas no decorrer do seu tratamento,
Falando nisso, em que momento realmente que vai se dar a tua recuperação? Quando no caminho, e a pessoa fala sobre meus sentimentos, minhas emoções, eu acredito que ali despertou em mim o desejo de entrar em recuperação e entender quem eu era. Mas nos primeiros 2 meses de internação, é só desintoxicação. Não adianta. Sem dúvida, ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha, nem chegou no local. Não existe mágica. Não tem, sem dúvida, sem dúvida. Então, 2 meses é só para desintoxicar, pegar um pouquinho de corpo, porque eu cheguei na comunidade pesando 49 quilos. Todo desgrenhado, os dentes quebrados, todo, né, maltratado. O aspecto de um velhinho de 60 anos. Imagino. Né? Por causa do cigarro, da fumaça, das substâncias mesmo. De não dormir, da substância. Então, beleza. Passou os 2 meses, já estava mais gordinho, com bochechinha, né? Mais alegrinho, fazendo alguns trabalhos. Daí começa o trabalho de conscientização. E é ali que eu me dediquei bastante. Eles tinham um livrinho azul, um texto básico. O programa é esse. Eu devorei aquilo. Eu li 50 vezes. Eu li e fiz referências cruzadas. E peguei e fiz referências com a Bíblia. Eu me dediquei mesmo a entender as entrelinhas daquilo ali. Teve um momento nesse processo que foi mais importante para você? Porque 7 meses não são 7 dias. É um bom tempo. Com 4 meses deu aquela vontade normal de ir embora. Todo mundo que passa por uma internação está entendendo o que eu estou falando. E 4 meses eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E o profissional vira para mim e fala, mas você já conseguiu achar o que você veio buscar? E o que eu fui buscar era descobrir quem eu era. Então, a programação pede para fazer um inventário detalhado. E nesse inventário eu descubro que eu tenho alguns defeitos de caráter graves, gravíssimos, que me acompanharam sempre. E eram esses defeitos que me faziam sofrer. E eu começo a trabalhá-los ali. Ali começa realmente a recuperação. A hora que eu reconheço que eu tenho defeitos, que eu sou um cara muito arrogante, né? Que eu mentiroso, invejoso, né? Avarento, guloso, os 7 pecados capitais. Quando eu reconheço que eu tenho aquilo, e geralmente na adicção não se reconhece, né? Daí eu começo a dar margem a entrar em recuperação. Porque a recuperação é recuperar uma ação que se perdeu. É o meu ponto de vista. Sim, sim. E enquanto eu estou praticando esses pecados, né, eu não estou conseguindo ser eu mesmo. Eu sou o pecado em mim. Paulo fala isso. Sim. Né? As coisas que eu quero fazer eu não faço, mas as que eu não quero fazer eu pratico. O bom que existe em mim. Então, não sou eu que estou fazendo, é o pecado que habita em mim. Verdade. O homem miserável que eu sou. E assim é a adicção, assim é o alcoolismo. Também vejo dessa forma. Quando eu saio da internação, termina o período, eu começo a frequentar os grupos. Eles falam sempre 90 dias, 90 reuniões. Em 90 dias eu fui em 270 reuniões. Eu continuei meu tratamento após a internação. E mesmo porque tem cafezinho, tem bolacha nos grupos, né? Então eu precisava comer. Mas funcionou, tem funcionado, está funcionando até hoje. Funciona até hoje. Então, e aí quando você escreve esse livro, o objetivo é porque você acredita e acreditou na saída da substância crack após uma internação, e você relata essa sua experiência na comunidade aí? Sim. O que você mais ressalta para você ter tido essa determinação? E porque geralmente as pessoas foram outras internações anteriores você teve? Não. Não. Então não é tão comum uma pessoa numa única e utilizando o crack ter esse deslumbre, essa determinação, essa boa vontade. Verdade. Então, e o que você poderia determinar? A maturidade, a idade, o quê? Sabe que eu não parei ainda para pensar se existe um fator determinante, mas existe uma série de fatores. Com certeza. Eu acredito que um lampejo assim de lucidez no meio de toda aquela loucura
A hora que eu me olhei e falei, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu aproveitei esse lampejo rápido de lucidez e não cedi depois ao meu desejo. Eu me contrariei. E você teve vários momentos de ter o desejo de uso? Sim. O desejo de uso vai acompanhar a vida toda. Eu acredito que para a vida toda. Só que cada vez mais distante e com mais condição de pensar. Só que hoje eu não preciso mais usar. Antes eu precisava. E para ter um motivo eu dava desculpas. Hoje eu não preciso mais usar. Hoje quando dá vontade de beber? Lógico que dá. Um calor, um chopp, claro que vai dar, mas eu não preciso mais disso. Porque eu tenho outras coisas que vão me dar prazer. Por exemplo, você já está falando outras coisas. Então, esse novo homem, como vem a ser depois de ter sido um usuário? É uma transformação realmente. Só que é uma transformação interna. É um programa de reforma íntima. Eu estou reformando o meu íntimo, o modo de pensar, o modo de entender as coisas. Hoje, o belo dá muito mais prazer do que os estímulos. Apreciar o belo, uma boa música, o sorriso de uma criança, uma bela flor, dá o mesmo nível de alegria que usar droga. E isso é possível. Basta querer. Então, essa reforma íntima tem muito a ver com o teu grupo de referência, que você frequenta até hoje. Sim, também. E que isso vai cronificando Sim. Um novo olhar, porque a referência tem que ter. Tem que ter uma referência. E a gente não pode esquecer disso. É necessário ter uma porque referência. Se passa o tempo, acaba esquecendo. Sim. Aqueles que se afastam dos grupos de apoio, mas assim, cada um vai se identificar com um tipo de grupo. Né? Sim. E eu hoje... Igreja. Exato. Ou com a igreja, ou com outros métodos até. O que mais tem funcionado é o grupo de mútua ajuda, né? sem É o dúvida. de mútua ajuda. E eu, quando eu me sinto inadequado dentro de um grupo e acontece, eu começo a pensar o porquê. Por que está acontecendo isso? Por que eu não estou sentindo prazer mais nesse grupo? Por que as coisas aqui estão me incomodando? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo ficar? Porque o problema não é do grupo. Sem o problema dúvida. não é da casa. É o comigo. problema não é da comunidade. O problema é dentro de mim. Verdade. Porque se eu estiver bem, qualquer lugar vai estar bom. Concordo. Assina embaixo. E quais são os seus planos para o futuro? Pretendo continuar na área. Escrevendo, fazendo palestras, levando o livro. E, quem sabe, uma comunidade terapêutica. Eu acredito que esse é um bom objetivo para alguns anos, montar uma comunidade. Né? Você sabe o trabalho que dá. Sim. Muito trabalho. Que bom. Muito trabalho. Na programação, no 11º passo, fala-se sobre entrar em contato consciente com o poder superior e descobrir o que ele quer da minha vida. Qual o objetivo dele para mim? E depois pedir força para realizar esse objetivo. Então, estou à disposição. Mas você já está fazendo isso, não é? Porque você trabalha em comunidade, escreveu um livro para abrir a mente das pessoas. Porque, por exemplo, eu sou responsável por comunidades, mas hoje eu sinto falta de estar mais presente e fazer o que você faz. Porque depois que você toma conta, você só administra e você não está mais no dia a dia como você está hoje. Porém, o que eu tenho visto de estatística é que o retorno está sendo muito pequeno. Porque as comunidades, os grupos, as clínicas têm modificado a visão e visado mais o lucro financeiro, o material, do que o espiritual. Eu gostaria de fazer um trabalho espiritual, uma coisa que desse resultado para pessoas como eu, que queiram realmente entrar em recuperação. E não pegar uma pessoa, porque pode pagar um valor, uma taxa bem alta, e colocar ela durante 6 meses, 9 meses, 1 ano, contra a própria vontade, porque a família quer. Mas as estatísticas mostram que tanto a involuntária como a voluntária acaba sendo a mesma porcentagem da recuperação. É científico. É científico.
mas, porém, contudo, entretanto... Você gostaria de ter essa experiência? Eu gostaria de ter uma experiência. Eu falo hoje, assim, por ter a comunidade e ter, assim, os amigos que têm as involuntárias, no frigir dos ovos... Dá na mesma. Pode acreditar, mas torna a falar. O que você faz, quando eu atuava mais como terapeuta, eu me sentia mais satisfeito. Não que eu não atuo, eu sou um terapeuta comportamental cognitivo, tenho especialização em dependência química, eu atuo mais na gerenciação, na administração, mas naquela coisa assim, mais do contato do dia a dia, é gostoso. É demais. Mas o nosso tempo chegou praticamente ao final e você vai passar, assim, para o telespectador a sua mensagem. Ok. Bem, para os familiares, o apoio e o amor exigente é muito importante. As famílias que realmente amam, elas cuidam, mas no sentido de mostrar limites e regras. E para quem passa por esse problema, ou conhece alguém que passa por esse problema, existe uma saída. E a saída é mais simples do que o problema. É muito simples, só que não é fácil. É muito simples, não é fácil? Você deixou o telespectador um pouquinho assim. Agora o Cláudio depois explica como. Não, o que o Marcelo está dizendo, realmente, aparentemente, ele não é complicado, desde que a pessoa tenha uma certa disciplina e aceite um programa, porque tudo na vida é disciplina. O sol não entra, ou a lua não entra nos seus horários, então nós temos as estações, cada estação, enfim, nós temos que ter todo esse ritmo conforme a natureza nos mostra. Então a gente vê na própria criação, a gente vê na natureza as regras, assim, essencial na recuperação, são os limites, como o Marcelo disse, ele sempre soube respeitar. Parabéns, Marcelo, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo livro. Vou ler, com certeza, vou devorar a sua leitura. E dizer a vocês que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só a dependentes químicos, também como aos codependentes, que são os familiares. Tem apoio da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio. Tem um apoio do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso querido Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo de São Caetano. E nós convidamos a todos vocês, grupos de apoio, que trate, e principalmente sobre temas ligados à família, temas ligados à codependência, dependência, é um programa democrático, é para você. Portanto, manda não só o seu especialista, mas aquele tematista, aquela pessoa que gosta de explorar o assunto, para cá. Vem conversar com a gente, vem trocar um pouquinho da sua experiência. Então, nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa.